Seja bem-vinda, grande live, grande podcast. O que significa 1%? 1% do meu dia, 1% da minha melhora, 1%. 1% significa o que exatamente, não é? Então, quando a gente entra nessa discussão do 1%, a gente tem um desdobramento com diversas facetas filosóficas, fisiológicas e diversas expectativas financeiras. Vamos entender esse 1%, quanto tudo isso significa no nosso dia a dia. Nosso boas-vindas aí para os primeiros vindouros, professor mestre mago Rodrigo Freire, seja bem-vindo. Vou conectar você aqui, professor Rodrigo. Aceita aí, vou te chamar, você vai participar da live aí. Se tiver de Diman, Titia, Fátima, sejam bem-vindos. Jacira, seja bem-vindo, boa noite. Boa tarde ou bom dia para quem estiver ouvindo essa live ou ouvindo esse podcast no dia que for, tá bom? 1%, o que isso significa? E como eu disse na introdução, 1% filosoficamente, quanto a gente pode melhorar com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões, 1% ao dia. E se eu falar de 1% na minha fisiologia, no meu funcionamento corporal, será que é possível eu melhorar 1% ao dia? É até meio que improvável. Imagina que 1% de melhor ao dia, você estaria 365% melhor ao final de um ano. Será que é possível tudo isso? 1% no meu financeiro, todo dia ou todo mês um ganho. Oh, a digníssima dona sogra aí, seja bem-vinda. Bom, na final de contas, o que a gente vai falar hoje para vocês é que 1% do meu dia, vamos olhar para o dia, vamos olhar para aquele recorte menor da nossa vida, que é o dia, é o hoje. É a única coisa que a gente tem de verdade, são os minutos ou as horas do agora. A gente não tem o que já foi, a gente não tem o que vai, então a gente fica numa situação de pensar como fazer para a gente conseguir entender esse meu 1% do meu dia. Vou fazer conta aqui com vocês. Mestre Mago Rodrigo, eu já me enviei aqui, mas acho que está com aquele problema lá do Zuckerberg, que ele está boicotando a gente, tá bom? Vamos desenrolar aqui, qualquer coisa você vai mandando as palavras, as frases de reflexão. Denise da Costa, seja muito bem-vinda, provavelmente a Heleninha está aí, sejam bem-vindos e bem-vindas, obrigado pela presença. 1%, eu estou com uma anotação aqui, como eu falo para vocês, sempre a anotação me salva. 1% das minhas 24 horas representa apenas 15 minutos. Aí vamos aos fatos. Se eu tenho 15 minutos ao longo do dia, para eu de repente investir esses 15 minutos em algum lugar da minha saúde, por exemplo, vamos falar do método MAPAS, da saúde, ter 15% do meu dia para investir na minha saúde, o que eu poderia fazer com esses 15 minutos, né, com esse 1%? Então eu peguei aqui os pilares do MAPAS. Por que eu peguei os pilares do mapa? Movimento, alimento, pensamento, alegria e sono. Porque esses 5 pilares, de muito ter estudado, fala meu digníssimo afilhado Vitor Bolani, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Esses 5 pilares do MAPAS, movimento, alimento, pensamento, alegria e sono, esses 5 pilares compõem os pilares mais poderosos para a vida mais saudável, uma vida com mais qualidade e principalmente uma vida mais longeva, beleza? Então, estudando novamente aquela história dos lugares onde as pessoas vivem mais e vivem bem, esses 5 pilares estão lá, de alguma forma eles vão aparecer ali. E se eu investir 1% em cada um dos pilares, vamos fazer as contas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5% do meu dia, eu vou investir em alguma coisa relacionada aos 5 pilares. No pilar do movimento, então se eu investir 1% no pilar do movimento, estou dizendo que são apenas 15 minutos. Mas lá de 15 minutos não vai fazer nada com a minha saúde, não vou emagrecer, não vou ficar mais alto, mais magro, mais bonito. Pois é, 15 minutos comparado com nada, faça as contas. 15 minutos comparado com nada, faça as contas. Então é melhor 1% todo dia de um exercício que você possa fazer,
Hoje, por exemplo, a caminhada, amanhã, por exemplo, os exercícios de força, no outro dia 1% exercícios de alongamento e vá variando. 1% ao dia, cada dia em uma modalidade. Para de inventar desculpas de que você não tem tempo, de que você não pode. Dá sim. E esse pouquinho, de forma consistente, todos os dias, vai te levar para um outro patamar de melhora, certamente de melhora de todas as capacidades físicas. Nesse modelo que eu disse, hoje eu ando 15 minutos, amanhã eu faço 15 minutos de exercícios de fortalecimento, no outro dia eu faço 15 minutos de alongamento. Basta! Óbvio que se você puder investir um pouquinho mais do que 1% no movimento, melhor. Mas não precisa inventar nada extraordinário, apenas 1%. Ok? E nós vamos ter hoje uma rotina aqui de 15 minutos de exercício, assim que encerrar esse bate-papo aqui, a gente vai ter uma rotina de exercícios de 15 minutos, que você pode assistir e fazê-la comigo. 15 minutos de exercício, você vai ver que vai ter menos dor nas costas, vai ficar com mais disposição, vai melhorar seu humor, vai melhorar seu ânimo, vai melhorar um monte de coisa. Fundamental esses 15 minutos, tá bom? Agora, 15 minutos ou 1% na minha alimentação, como é que eu faço isso, Vlad? Como é que eu posso fazer isso de forma inteligente? Por vezes, você tem que se alimentar ao longo do dia, correto? Nesse alimentar-se ao longo do dia, como é que eu posso construir esse 1% para deixar o meu alimentar de forma mais apropriada, mais correta? Eu usaria de forma reflexiva. 1%, ou seja, esses 15 minutos distribuídas ao longo, vou dar um exemplo aí, das suas 3 refeições do seu dia, 4 refeições, reserve 3 a 4 minutos antes dessa sua refeição, simplesmente para você parar. Respira com calma, organiza os pensamentos e só depois a gente vai lá buscar o alimento que está disponível. Porque se eu não paro, respiro e faço uma reflexão antes de comer, por vezes você vai comer aquilo que é o mais gostoso, mais prazeroso e na maioria das vezes não é o mais saudável. Percebe? Uma pequena fração de tempo para que a gente para, respira, fala, olha tudo que está disponível para eu comer, o que convém para a minha saúde e o que não convém. E por vezes você caminhar com essa reflexão ao longo do dia. Isso em relação à alimentação. Uma outra forma de você investir esse 1% na sua alimentação é, cara, descasca mais. Porque desembalar é muito fácil, né? Você rasga o saquinho e desembalou. Agora descascar, pegar uma fruta, descascar, pegar uma fruta, lavar, contemplar aquele alimento, lavar um vegetal, preparar um refogadinho ali, delícia, pica ali 3, 4 tipos de legume, faz um refogadinho com aquele legume. É uma, ó, encheu a boca de água. É isso, a gente precisa saber que esse 1% ele pode ser distribuído de várias formas para você qualificar a sua escolha alimentar, qualificar a sua ação naquele alimento, e isso faz toda a diferença no final das contas. A Denise colocou para a gente aí, no pilar da alegria e pensamentos, pode ser feito até no transporte público. Pois é, Denise, é a pessoa que aproveita, né, o tempo que tem com o que tem para ser feito. Aproveita o tempo que tem para fazer o que tem que ser feito. É isso. Então ela está dando um exemplo muito bom de quem passa, de repente, alguns bons minutos e algumas pessoas até horas no transporte público, ou quem é mais provido e tem um carro e de repente vai dirigir. Hoje eu me habituei por completo. Isso, essa frase do Rodrigo é incrível, trânsito produtivo, né? Esse momento que você está, por exemplo, no transporte público ou no seu carro dirigindo, eu me apropriei por completo de ouvir podcast. Então, ao invés de estar ouvindo uma rádio, estar ouvindo uma música, às vezes eu deixo uma música que eu quero dar uma acalmada e deixar os pensamentos fluir, mas hoje, na maioria das vezes, quando eu estou dirigindo ou quando eu estou indo para algum lugar, sozinha, é claro, eu ponho um podcast e vou ouvindo. E é incrível, né? Porque você vai se apropriando daquelas informações e certamente aquilo vai aprimorando a sua capacidade de construir ideias, de construir novos pensamentos, de se conectar com essas possibilidades novas. Certamente à frente esses pensamentos, esse conhecimento vai te servir para que você possa empreender na sua vida, seja na saúde, seja na prosperidade financeira, seja em relacionamento, espiritualidade, enfim. Então realmente esses momentos que você tem ao longo do dia de ócio, é fundamental que você saiba investir em coisas boas.
beleza? Queria dar boas-vindas para a Lisane, que chegou. Conceição, obrigado, boa noite, sejam bem-vindas. Agora, olha que interessante. Hoje, eu estava numa atividade que eu tinha que ficar um determinado tempo ali aguardando, e aí me surgiu duas coisas. Eu confesso que eu tenho um jogo no celular que eu gosto, por vezes, de jogar. Por que eu gosto de jogar? Porque eu sei que aquele tipo de jogo faz com que minha mente trabalhe em áreas de criar saídas, criar soluções. Isso, para minha mente, eu entendo que é positivo. Então, estudando esse assunto, eu entendi que esses tipos de jogos, eles são positivos para minha mente. E, normalmente, eu me empenho nesse jogo ali por 10 a 15 minutos, todos os dias, porque eu entendo que aquilo é bom para o meu cérebro. Só que eu fiquei num dilema. Eu tinha esse jogo, no tempo que eu tinha, no intervalo que eu tinha o jogo e tinha um vídeo que subiu no meu pop-up dos meus e-mails, subiu um vídeo de um assunto que eu adoro. E eu fiquei, cara, jogo ou assisto o vídeo? E tomei a decisão de assistir o vídeo. E o conteúdo do vídeo, incrível, falando sobre energética espiritual, que é uma coisa que eu gosto muito, e falando de um jeito que traz para a gente, óbvio, né? É um deleite e traz um conforto, né, para a nossa alma. Então, hoje eu tinha que decidir entre uma coisa e outra naquele momento que eu tinha aquele 1% para trabalhar a minha capacidade mental, que seria aquele joguinho que eu determino todos os dias de jogar. Então, olha que interessante, por vezes, e muitas das vezes, nós vamos se encontrar numa encruzilhada. E essa encruzilhada precisa que você tome a decisão mais inteligente ou mais assertiva. Por vezes, uma decisão mais inteligente e assertiva, ela precisa ser consultada. Então, 15 minutos ou 1% do seu dia pode ser investido no pilar do P do pensamento, numa leitura, num bom vídeo que vai acrescentar aquele conteúdo que você está investigando, que você está estudando. Cuidado com a fonte desse vídeo, a fonte é o autor do vídeo, cuidado. Você precisa pesquisar essa pessoa, se é uma pessoa que está realmente bem intencionada para aquilo que ele está propondo para você. Afinal de contas, você está se alimentando daquele conteúdo. E mais cedo ou mais tarde você vai estar pensando sobre aquilo, falando sobre aquilo e discutindo sobre aquilo, se posicionando como aquilo sendo uma verdade absoluta. Então, cuidado. Consuma conteúdo que você realmente possa confiar, ok? Agora, esse P do pensamento, indo para a próxima letra do pilar do mapas, esse P do pensamento ele pode ser supervalorizado quando você junta essas duas letrinhas, que é o pensamento, ou seja, construir novas conexões mentais para que você se aprimore no seu desenvolvimento em qualquer que seja a sua área de desenvolvimento, seja familiar, seja espiritual, seja financeira, seja na saúde, enfim. Quando você junta com o A da alegria, o A da alegria eu gosto de dizer que é o A do ambiente. O A do ambiente depende muito das pessoas que estão ao seu redor. E por vezes o seu ambiente pode ser um ambiente digital. Ou seja, abra uma chamada de vídeo com alguém que você ama e confia. Fala, cara, queria bater um papo com você, tem 5 minutos? Mas abre uma videochamada. Por que abre uma videochamada? Porque toda vez que a gente se conecta com a outra pessoa por meio do nosso olhar, olhando olho no olho e sabendo que a pessoa realmente está focada no que a gente está fazendo aqui, essa condição cria no nosso cérebro um lugar de muito mais conforto, de muito mais aceitação, de muito mais de calmaria. Eu estou conversando com alguém e esse alguém está olhando para mim. Então é fundamental, por exemplo, quando vocês escrevem aqui, o Rodrigo escreveu uma evolução moral. Eu sei, então, que o Rodrigo está prestando atenção no que eu estou falando e está, por vezes, contribuindo, ou seja, colaborando. Labor vem do trabalho. Colaborar é laborar junto, é trabalhar junto. Então, agradeço o Rodrigo, agradeço a Denise que mandou mensagem. Agradeço a Lisane, a Conceição que mandou boa noite, mandou um oi. Todos que mandam uma mensagem para mim aqui, escrita, me dá uma sensação ótima de que realmente eu estou me conectando com vocês. Então, no pilar do P do pensamento com A da alegria, não, de jeito nenhum, pense 2 vezes na hora de ligar com uma pessoa que você gosta, que você ama, que você tem admiração, para que você bata um papo com ela.
Um papo de 5 a 10 minutos. Imagina que todos os dias você se habitue a pegar uma lista de pessoas que você ama e falar, oh, que legal, essa. Bom, hoje eu vou ligar para essa aqui. Pum, ligou. Oi, e aí, tudo bem? Só queria saber como é que você está. Posso abrir uma videochamada aqui? Ok. Pum, olha no olho. Porque você vê na pessoa, primeiro, se você ama de verdade, você vai se conectar com ela e você vai perceber no aspecto dela, na feição, na roupa, do jeito que ela está, se ela está se cuidando, se realmente ela está bem, se por vezes ela está precisando de alguma coisa, se ela estiver muito bem, se estiver tudo lindo, maravilhoso, talvez você vai fazer boas perguntas, talvez você simplesmente vai fazer afirmações, pô, só queria falar com você, queria saber como é que você está, tô com saudade, a gente podia combinar um dia para a gente se ver, que tal que seja amanhã ou depois de amanhã, a gente marca um almoço. Isso é tão simples e a gente não pratica. É tão simples e a gente não pratica. Quando o Vlad fala para vocês, o Vlad está se ouvindo, tá bom? Então o Vlad está dizendo assim para ele, Vlad, presta atenção, faça um pouco mais disso, que vai te fazer bem. Então nos últimos meses da minha vida, passa a mão no telefone e mando mensagem para amigo de longa data, e aí, brother, eu lembrei de você, como é que você está? Às vezes eu passo o dedo na lista de contatos, falo, puta, esse cara aqui faz tempo que eu não falo com ele. E aí, meu brother, eu tava aqui passando, vendo as pessoas, lembrei de você, tô com uma puta saudade, tô mandando um abraço, manda notícias. É simples. Rodrigo colocou simples e não praticamos. Pois é, simples. Pega a sua lista aí de WhatsApp, pega a sua lista de pessoas que você conhece, passa o dedo aí, ó, e vai anotando. Fala, pô, vou mandar uma mensagem para esse daqui. Vou mandar mais uma para esse. Esse aqui também é legal. Pô, esse aqui tô com uma puta saudade, vou mandar uma mensagem para ele. Por que isso é legal? Porque é como o Rodrigo disse, é simples e tem um impacto enorme para você e para quem recebe. Um impacto enorme. Então pensa que esse 1%, esses 15 minutos do dia, que você vai investir no pilar da alegria, alegria lembra, amor e alma. Alegria, amor e alma, ambiente, amizade. Lembra? Alegria, amor, alma. Lembra disso? Ah lá, a Lisane colocou, conversar não é legal. O que você colocou? Só vem reclamações. Escolha melhor as pessoas que você vai ligar, meu amor, senão está lascada mesmo. Isso, tem que escolher as pessoas aí, Lisane, para você escolher pessoas que falam, pô, vou falar com essa. Se não quer falar, manda só uma mensagem. Ó, lembrei de você, tô com saudade, um grande beijo, forte abraço. E segue, tá bom? Porque quando você manda a mensagem, diz mais sobre você do que a outra pessoa. Isso é importante. Lembra que quando você está no momento de proferir aquelas palavras, é mais sobre você do que o outro que você está falando, tá bom? É fundamental que a gente perceba isso, né? E 1% que a gente fala no pilar do sono, 1% no pilar do sono, que são esses 15 minutos para eu melhorar meu sono. O que dá para fazer em 15 minutos para melhorar meu sono? Primeira coisa que eu determinaria de fato, nesses 15 minutos, é, se possível, organizar os 15 minutos que precede você ir para a cama com ausência completa de telas. Eu começaria por aí, porque a tela é o maior vilão da nossa sanidade, em vários aspectos. Primeiro que é uma fantasia que não acaba, né? O que é mostrado aqui nas telas. É uma enorme ilusão, né? A gente vive um mundo completamente paralelo na ilusão, na fantasia. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Então, você eliminar o celular, a televisão, o computador 15 minutos antes do horário de você ir dormir, já seria o seu 1% nobre. Aí é óbvio, tu vai falar, ih, eu vou ficar fazendo o que esses 15 minutos? Pega esses 15 minutos e impõe em outro pilar. Você mata esses 15 minutos do sono em outro pilar, do pensamento e da alegria, por exemplo. Pega esses 15 minutos, põe no seu planejamento do dia seguinte. Pô, o que eu tenho para fazer amanhã? Deixa eu sentar aqui, deixa eu tomar nota. Porque isso é muito bom para o seu cérebro. Olha que interessante isso. Se você pegar esses 15 minutos antes de dormir, desliga as telas, pega um papel, pega uma caneta, preferência um lápis, e começa a escrever. Primeiro, a gente chama diário da gratidão. Escreve uma ou duas coisas que você foi grato naquele dia. Por exemplo, hoje, muito grato em ter uma excelente conversa com um médico, amigo meu, que chama Renato Estrela, que é um médico do esporte, que me posicionou de uma situação na qual eu realizo um determinado trabalho, no Instituto Joaquim Grava, eu realizo um trabalho que está gerando uma repercussão muito legal entre os pacientes
e entre os demais médicos da própria clínica e oportunidades dentro da própria clínica. Eu fiquei muito feliz porque eu falei, não, eu não estou fazendo nada além do que eu entendo ser correto. Então esse momento de bater papo com o Renato me trouxe essa enorme satisfação. Mas por que eu pude fazer esse bate-papo com o Renato? Porque eu planejei na minha agenda que eu ia reservar 15 minutos de conversa com ele na hora do almoço. Então, no meu planejamento do dia anterior, falei, bom, amanhã eu tenho que ir para a clínica fazer alguns exames, atender alguns pacientes, e eu vou um pouco mais cedo, porque eu sei que o Renato vai estar lá, o médico. O Renato vai estar lá, eu preciso conversar com ele olho no olho. Abraçar, pegar na mão, falar, pô, que saudade de você, bicho, faz tempo que a gente não se fala, antes de você ir viajar, faz mais de um mês e tal, a gente fica só no WhatsApp e tal. Fui lá dar um abraço nele, queria ter almoçado junto, não deu tempo, mas tudo bem, mas a gente teve os 15 minutos de conversa. E ele me alinhou um monte de coisa muito legal. Isso é muito bom, porque as melhores oportunidades que você vai ter ao longo da sua vida não é digital. Não é por meio de bate-papo e conversa digital, é no pessoal. E na pessoalidade, a energia, aquele momento de sentimento, ele é muito mais positivo e verdadeiro do que uma coisa que está com uma distância, tem uma certa frieza. Então, para bater um papo, mesmo que esteja no digital, que seja olho no olho, abre uma videochamada. Há uma conexão muito mais rica e verdadeira quando tem olho no olho. Queria dar as boas-vindas para a chefe Pamela, é uma chefe de escoteira que a gente tem, sempre alerta. Como é que é? Melhor possível, sempre alerta e servir. Servir é o mesmo do escoteiro? Responde aí, Pamela. Uma pessoa incrível, uma pessoa enorme de carinhosa, de amorosa, de acolhedora. Obrigado, Pamela, por você estar na minha vida, pelo menos esse último 2023, onde meus filhos foram acolhidos no grupo escoteiro. E é incrível, muito legal. Obrigado, Pamela. E aí, voltando a falar dos 15 minutos antes de dormir, se você pega papel e caneta, ou melhor, papel e lápis, e com a sua letra escreve 1 ou 2 motivos de gratidão. Hoje eu vou escrever: grato por ter estado com o Dr. Renato e ter tido aquele momento de pura luz, de puro encantamento, que foi, para mim, foi extremamente preenchedor. Depois eu pego minha caneta e meu lápis e escrevo, olha, o que eu tenho de tarefa para amanhã. Por que é importante que você escreva a ordem das tarefas? Não é só para você não esquecer, é para que você durma com o cérebro, escuta, hein? Presta atenção, é para que você durma com o seu cérebro mais tranquilo, porque o cérebro vai fazer a seguinte associação: tudo o que ele tem para fazer amanhã já está anotado. O que o cérebro faz? Pode dormir, porque ele não vai esquecer de nada. Quando você dorme com as coisas na mente, tentando reservar na memória um espaço para não esquecer as tarefas, você já dorme com um nível de alerta maior. Então, seu nível de alerta vai diminuir a sua capacidade de embarcar mais rápido no seu sono. Chama período de latência. Aquele período onde você está, fui dormir, mas não durmo, sabe? Aqueles minutos que precede. E isso faz completa diferença. Se eu tiro as telas, que deixa meu cérebro ligado a milhão, qualquer informação que você coloque de tela antes de dormir, deixa seu cérebro muito acelerado. E se esses 15 minutos você reservar para fazer uma anotação das tarefas do dia seguinte, e ou diário de gratidão, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por aquilo, e determinar uma lista de tarefas que você tem para realizar no dia seguinte, você tira da mente esse volume de pensamentos e memórias que devem ser armazenadas e rapidamente você ganha um período de latência para dormir mais rápido. A Denise colocou, lápis é importante por conter material natural. Obrigado, Denise. Escrever, materializa o pensamento e por aí vai. É isso, Denise. A Denise é uma catedrática dos estudos místicos, esotéricos e evolutivos do ser humano. Na verdade, a gente está falando aqui de que o melhor do ser humano, né, Denise? Eu vou usar um termo aqui, eu quero que vocês compreendam. É a gente recuar. A gente avançou demais, né? Avançou demais. Acho que a gente recuar agora, papel, lápis, natureza, tem que recuar. Porque a gente se afastou demais da essência, da nossa verdadeira existência. A gente se afastou demais com esse excesso de tecnologia, excesso de recurso. A gente afastou demais. Obrigado, Denise. Então, só para finalizar, 1% do seu dia, 1% do seu dia representa apenas 15 minutos.
Então, das 24 horas, se você me disser que não tem 15 minutos para investir em cada um desses pilares, tem alguma coisa de errado na sua cabeça. Porque não dá mais para você dar desculpas e justificar. Você, quando o Vlad fala para você, o Vlad também está se ouvindo, tá bom? O Vlad se ouve. Imagina o grau de exigência que eu coloco sobre mim sabendo tudo isso, não é? A gente precisa ajustar a nossa mente e se afastar por completo daquilo que nos corrompe. E o primeiro fato que nos corrompe é a busca incondicional pelo prazer. Toda vez que eu passo a mão no celular para ver nada de importante, ou simplesmente porque deu vontade de ligar o celular, você está num pequeno momento de desconforto e quer preencher isso com prazer rápido. Permita-se esse momento de desconforto, sinta ele de verdade e reflita sobre ele. Porque você não pode ter essas suas fugas para essas situações de prazer, seja celular que a gente fala, são as buscas, pode ser em rede social, em qualquer outra coisa, às vezes pornografia, busca por um alimento muito prazeroso, busca por um outro vício, bebida, cigarro, droga, sei lá o quê, busca até pelo próprio sexo de forma não valorizado o amor, busca por ir comprar uma roupa, buscas ininterruptas de preenchimento de prazer, está fazendo com que a gente entre num lugar muito louco de que só funciona a nossa vida se for desse jeito. E perceba que tudo isso que eu dei de exemplo é tentar materializar coisas que na verdade nunca vão te preencher, porque é inesgotável a fonte disso aqui. Inesgotável. Eu preciso me preencher com coisas que fazem mais sentido para minha essência, para minha existência, tá bom? Vamos ler aqui o que vocês escreveram. Por favor, pessoal, vai interagindo, vai escrevendo. Pamela escreveu... Nossa senhora, hein? Agora a galera embalou aqui. Me ajuda aí, turminha. Vamos escrevendo. Olha que legal, ó. A Denise escreveu do lápis, que é o mais natural. A Pamela disse sim, tudo muito artificial e superficial. É isso, Pamela. Quando eu entendi o escoteiro, Pamela, você já sacou o que para mim ficou muito claro, tá bom? Como eu tive muito disso na minha infância, de estar muito perto da natureza, toda vez estava desbravando alguma coisa com oportunidade que meu pai criava para nós, meu pai e minha mãe. Então, para mim ficou muito claro quanto isso poderia ser bacana para meus filhos. A Denise colocou, temos que buscar nossa essência nos sabores ancestrais. A Denise está completamente mergulhada no esoterismo. Obrigado, Denise. Jogo difícil, quebrar padrões, mas necessário. É isso, Lisane, ela faz crochê, a Pamela colocou com certeza. Queria que todos aí pudessem colocar mais alguma coisa para a gente poder compartilhar e ir encerrando a nossa live para começar os movimentos psicofísicos ou neuropsicofísicos. Então, ó, vamos encerrar da seguinte forma. Se o Mapas entendeu de um jeito fácil e didático de transportar para vocês quais são os pilares da nossa... Eu vou colocar assim, que vocês entendam a minha licença poética, a minha licença filosófica, a minha licença espiritual energética. O Mapas são os pilares de uma vida plena, tá bom? Mapas, movimento, alimento, pensamento, alegria, amor, alma, amizade e aí vai, e o sono. São 5 pilares fundamentais. Se eu consigo investir 1% em cada um, a sua vida se transforma. E naturalmente, quando você acessa essas oportunidades, naturalmente você vai se sentir bem e você vai dizer, uau, que tal então, ao invés de colocar só 1% no movimento, eu coloque 2, 3, 4% do meu dia no movimento, ou seja, de 15 minutos a 1 hora de exercício todos os dias. Não, mas eu não tenho tempo. Se essa é a sua resposta, eu vou te dizer de forma muito franca, não entenda isso com groteria. Sinto muito, porque você vai colher as consequências dessas suas escolhas. Não, mas eu não tenho tempo, não é uma escolha. É sim uma escolha. É sim uma escolha. É impossível você me dizer que você trabalha 16 horas por dia e tem 8 para dormir. Não, nem 8 eu consigo dormir. Eu durmo 6. Sobra menos do que as 8. Pois é, então eu vou dizer de novo, sinto muito. Porque a gente precisa do movimento. Tá bom? Olha que interessante, só para vocês entenderem aqui, movimento. Ikigawa, no Japão, Ikigawa, uma ilha do Japão onde as pessoas passam
dos 100 anos. E aí eles estudaram por que as pessoas lá têm essa tranquilidade. Primeiro fator que eles identificaram, primeiro fator, essa ilha do Japão, elas preservam a cultura oriental antiga. Uma das características culturais é que o japonês não tem cadeira, não tem banco. A mesa dele está talvez a 30 centímetros do chão e eles sentam no chão, correto? Ao sentar no chão para se alimentar, ao sentar no chão para conversar com as pessoas, no chão que a gente diz no sentido de não tem uma cadeira, um assento. Eles sentam nas esteiras, sentam nas almofadinhas, mas é no chão. Eles têm que agachar até o chão. Para sair do chão tem que levantar. Agacha e levanta, agacha, levanta, agacha, levanta. E fizeram um cálculo, eles fazem em média de 20 a 30 agachamentos por dia. 20 a 30 agachamentos por dia. Uma das minhas lives atrás eu falei, pessoal, se vocês fizerem de 20 a 30 agachamentos por dia, 3 séries de 10, a sua saúde vai mudar, porque você vai potencializar a força, função e as condições musculares, vasculares, endócrinas, por causa da musculatura da perna. E lá no Japão eles viram que esse é um dos mais importantes fatores da longevidade. A autonomia física. A força das pernas determina boa parte da nossa saúde. Olha que maluco isso. Sentar e levantar, sentar e levantar. Então, sugestão agora, vamos viver igual os japoneses. Tira as cadeiras, põe a sua mesa a 30 centímetros do chão e a gente vai fazer desta forma. É isso. E todo esse contexto, no caso do Japão, é muito maluco. E aí eles fizeram a mesma análise em relação ao movimento na Sardenha, que é uma região da Itália, onde as pessoas também passam dos 100 anos. E viram que lá mesmo não tem molezinha, não tem rua plana, é tudo subida e descida, malandro. Quer ir para lá, sobe, quer vir para cá, desce, quer voltar, sobe, desce, é escada, 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 sobe, sobe, sobe. E perceberam que esse era um fator importante, porque determinava a condição física das pessoas daquela região. Então não dá para a gente negar que o movimento tem que estar presente no nosso dia. Desculpa a franqueza, se vira, meu irmão. O problema agora é seu, agora você sabe que tem que se movimentar. Desculpe eu ser franco, talvez um pouco grosso, mas agora o problema é seu. Como a Pamela colocou, priorize. Se a sua saúde é importante, cuide dela. 15 minutos de movimento todo dia, talvez esteja 3 séries de 10 no agachamento, 3 séries de 10 no abdominal, 3 séries de 10 fazendo alguma coisa com o braço e já tá bom, beleza? Óbvio que se puder mais, melhor. No alimento, eu já dei alguns exemplos. Cara, prepare seu alimento, reserve pelo menos uma refeição no dia para você 15 minutos antes olhar para o que você vai comer de forma crua, dê devida atenção para higienizar, para descascar, para preparar. Faça isso em uma refeição do dia, porque o valor disso é você preparar para você um alimento com todo o cuidado e o carinho que você deve depositar naquilo. É fundamental. Eu dei esse exemplo. Os outros que eu dei do alimento reserve 3 a 4 minutos antes da sua refeição para fazer um trabalho meditativo, um trabalho de reflexão, um trabalho de volta à calma, um trabalho de respiração controlada. Por quê? Porque na hora que você for escolher o alimento, você já está com o seu nível de ansiedade menor e o seu comportamento muda. Simplesmente porque você fez um trabalho respiratório, meditativo alguns minutos antes. É fundamental a gente compreender isso. Então, dê a devida atenção e o cuidado para o seu alimento, para você escolher melhor, tá bom? Nos pensamentos eu dei diversos exemplos, estou dando exemplo na alimentação, no exercício, vários exemplos, mas a leitura é um excelente alinhado para potencializar seus pensamentos. A leitura, ou um bom contexto de um documentário, é importantíssimo. Você quer uma dica de documentário? Documentário do Blue Zones, Como Viver Mais do que 100 Anos. Eu acho que é isso, Viver Mais de 100 Anos. Eu acho que esse é o nome do documentário do Blue Zones, na Netflix, tá bom? Assiste lá, assiste, é incrível. Para alegria, para o amor, para a alma, para o pensamento, eu dei a sugestão, faz uma lista de amiguinhos, de familiares que você vai mandar uma mensagem, vai mandar um áudio, vai mandar um vídeo. Faz uma listinha e conversa com eles, tá bom? Ou faça umas anotações de diário de gratidão e de planejamento para o dia seguinte, que aí você mata duas numa só. Diário de gratidão está aqui, na alegria, no amor, na alma, no agradecer. Está aqui, há de agradecer.
O Rodrigo Grilo falou um dia desse e é verdade. O A não é só de alegria, amor e alma. É de agradecer, né? As pessoas são não gratas. Vamos agradecer mais. No diário de gratidão e no anotar as informações que vão acontecer no dia seguinte, você prepara melhor o seu sono. Beleza? 1% muda tudo. Entenda onde você está depositando o seu 1% todos os dias. Das suas 24 horas, não vem com churumelas, não vem com essa conversa de que você não consegue reservar 15 minutos para investir em cada um dos pilares do método MAPAS, MAPAS é o mapa da nossa saúde, é o lugar que vai direcionar a gente para a nossa longevidade, para a nossa qualidade de vida. Não venha com churumelas, não venha com desculpas esfarrapadas, que nem diriam os antigos. A gente precisa ter plena consciência. Nós determinamos o resultado. Se houver alguma intempérie no meio do caminho, pelo menos você está preparado, porque nós determinamos o resultado. Então, o resultado que você tem hoje foram das escolhas feitas há tempos atrás. Então, você hoje é a melhor versão das escolhas que você já fez. Se hoje você não está satisfeito, como é que você vai estar nessa mesma data no final do ano que vem? Como é que você vai estar em dezembro de 2024? Determina hoje, escreve hoje, como é que eu quero estar? E para isso que você determinou ou vai determinar, faça as melhores escolhas. Escreva como você quer estar e aí determine as escolhas que você vai ter que ter nesse seu mapas para que essa sua rota te leve ao encontro do seu objetivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, realmente compartilha com os amigos. Provavelmente a gente vai colocar no YouTube e no Spotify esse bate-papo aqui com vocês e as pessoas vão ter acesso por lá. Quem quiser agora, eu vou encerrar e vou iniciar agora a live dos movimentos neuropsicofísicos. Nós vamos fazer 15 minutos, 1%. Não vai te matar, não vai te machucar, não vai te maltratar, mas vai te trazer um bem enorme, porque no momento que a gente faz esses movimentos psicofísicos, a contração muscular, seja ela qual for, vai liberar uma enorme quantidade de substâncias do bem e seu cérebro agradece, tá bom? Grande beijo, forte abraço, nos vemos na próxima quarta-feira aí. Tchau, valeu, tchau, tchau, até a próxima, valeu. Volta para ver a live, hein? Dos movimentos.